Jonas Varela 1 na internet no YouTube, varelajonas71@gmail.com. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, palavras do nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Antigo Testamento, nos livros sapienciais. O livro dos Salmos é o segundo livro sapiencial e o 23º, o número 23 do Antigo Testamento, a nossa contagem geral aqui. Livro dos Salmos, a oração do povo de Deus. Hoje nós continuaremos a leitura do livro dos Salmos, na complementação da leitura do Salmo 78, entre parênteses 77, sem memória não há fidelidade. Nos seus, vamos dizer aqui, quantos versículos, né? Salmo 78, né? Vamos ver aqui, nos seus 72 versículos. Então vamos para a leitura, muito extensa, né? A conclusão, porque nós vamos repetir aqui o versículo 31, quando nós paramos no vídeo anterior por causa do tempo. Então, versículo 31 do Salmo 78, né? Do Salmo 78, entre parênteses 77, sem memória não há fidelidade. Então, vídeo anterior nós paramos aqui, vamos fazer a repetição aqui. Versículo 31, quando a ira de Deus contra eles se ergueu, ele massacrou os mais fortes e prostrou a juventude de Israel. Então, continuando hoje, a partir do versículo 32, apesar disso, continuaram a pecar e não tinham fé nas maravilhas dele. Consumiu-lhes os dias num sopro e seus anos num momento. Quando os matava, então o buscavam, madrugando para voltar-se para Deus. Recordavam que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero com Deus, não eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía, reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Lembrava-se de que eles eram apenas carne, um vento que se vai para nunca mais voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e o ofenderam em lugares solitários? Voltaram a tentar a Deus e a irritar o Santo de Israel, repetindo, voltaram a tentar a Deus, a irritar o Santo de Israel. Não se lembravam de sua mão, que um dia os resgatou da opressão, quando operou seus sinais no Egito e seus prodígios no campo de Tanis. Quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes, privando-os de beber, quando lhes mandou moscas que os devoravam e rãs que os devastavam, quando entregou às larvas suas colheitas e seus trabalhos, repetindo, quando entregou às larvas suas colheitas e seu trabalho aos gafanhotos, quando destruiu sua vinha com granizo e seus sicômoros com geada, quando abandonou seu gado à saraiva e aos relâmpagos o seu rebanho, quando lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição, anjos portadores de desgraças, ele deu livre curso à sua ira, não mais os preservou da morte,
mas a peste entregou suas vidas. Quando feriu todo o primogênito do Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã, fez seu povo partir como rebanho e como ovelhas conduziu-os pelo deserto, guiou-os com segurança sem alarme, enquanto o mar cobria seus inimigos. Introduziu-os pelas fronteiras santas até a montanha que sua direita conquistara, expulsou da frente deles as nações e designou por sorte uma herança para eles, colocando em suas tendas as tribos de Israel. Ainda assim tentavam e afrontavam o Deus Altíssimo, recusando guardar seus preceitos. Desviaram-se e traíam como seus pais, voltavam atrás como arco infiel. Com seus lugares altos o indignavam e o enciumavam com seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido e rejeitou Israel completamente. Abandonou sua moradia em Silo e tenda onde habitava entre os homens. Entregou seus valentes ao cativeiro e seu esplendor à mão do opressor. Abandonou seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo e suas virgens não tiveram canto de núpcias. Seus sacerdotes caíram sob a espada e suas viúvas não entoaram lamentações. E o Senhor acordou como alguém que dormia, como valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas e para sempre os entregou à vergonha. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, seu preferido. Construiu seu santuário como o céu e o firmou para sempre como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. Da companhia das ovelhas o tirou para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou de coração íntegro e os conduziu com mão inteligente. Então, concluída aqui a leitura, né, do vídeo anterior, do Salmo 78, concluímos a leitura completa, né? Concluímos no nosso vídeo de hoje. Vamos para as explicações, né? Salmo 78, vamos ver aqui. Salmo 78, meditação sapiencial sobre a história de Israel. A história testemunha os benefícios de Deus e, ao mesmo tempo, o esquecimento e infidelidade do povo. A memória é raiz da fidelidade, enquanto o esquecimento leva à infidelidade. A história é instrução que ensina o povo a viver. Não é, porém, instrução direta. De fato, os acontecimentos são parábolas que exigem participação para se captar o sentido delas. Tal sentido faz a história um enigma. É preciso ter a chave da fé para perceber que a história é o processo através do qual Deus age, levando o povo para a liberdade e a vida. A história é uma sucessão de gerações que transmitem uma à outra a consciência histórica ou memória ativa, cujo centro é a percepção da presença de Deus e as ações maravilhosas que Ele realizou em favor do seu povo. Para que contar a história? Para que a nossa geração confie em Deus e, mantendo a lembrança viva segundo o projeto dele,
e também para que a nova geração não repita os erros e infidelidades passadas. Começa com um fato recente de difícil identificação. Desertar da guerra é castigo vergonhoso e não tanto um pecado, porque o povo desiste de lutar, porque se esquece de toda a história passada em que Deus liderou a conquista da liberdade, guiando o povo para um projeto social novo. No deserto, o pecado do povo foi duvidar que Deus e o seu projeto pudessem satisfazer a todas as necessidades. A descrença em Deus e no seu projeto empobrece e encurta a vida do povo. Na dificuldade, todos se lembram e suplicam por salvação. Resolvido o problema, passam a enganar a Deus, repetindo os mesmos erros. Deus, porém, supera tudo com a sua compaixão, porque sabe melhor do que os homens que a condição humana é frágil. As infidelidades se repetem pela ausência dessa memória. O salmista relembra a libertação do Egito, recordando 7 pragas, uma verdadeira luta entre Deus e o faraó, tudo para libertar o povo, guiá-lo com segurança e fazê-lo conquistar a terra. Essa lembrança das lutas passadas encoraja e sustenta a luta no presente. Novas infidelidades e afrontas agora na terra prometida, tendo abandonado o projeto de Deus. O povo mesmo se vê abandonado e agora sofre as consequências de projetos estrangeiros. O salmista termina mostrando a monarquia de Davi como o tempo ideal. Este, de fato, foi fiel ao contrato político com o povo. Em troca dos tributos, ele defendeu o povo diante da ganância dos estrangeiros e fez o povo viver na justiça e no direito, conforme Salmo 72 e notas. Aqui nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura completa e as explicações do Salmo 78. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro dos Salmos, no Salmo 79. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades até lá.